Mas essa não é uma pergunta que fica no vácuo. Essa não é uma pergunta que fica reverberando por toda a Escritura. Essa é uma pergunta que tem resposta. É uma dor que tem resposta, é um clamor que tem resposta. Porque logo no capítulo 10, a oração do filho foi ouvida. O pai revelou os pastores que pastoreariam o mundo. Aí Jesus chama Simão, versículo 2 do capítulo 10. André, Tiago, João, Anderson, Sandra, Jurandir, Dorvar, Júlio, Pedro, Luciano. A partir de uma dor das ovelhas, a partir de uma dor do rebanho. Olha que coisa linda entender isso, que nós somos resposta à dor de Deus, a uma necessidade de Deus. E por último, porque eu não quero me demorar muito aqui. Então, primeiro, Deus deu o rebanho ao filho. Segundo, o pai deu ao rebanho pastores. E o filho deu aos pastores o quê? Autoridade. Chamando os seus 12, aqui estou no verso 1 do capítulo 10. Deu-lhes autoridade. Deus deu autoridade sobre nós. Deus não nos deu uma palavra, pastor Júlio. Deus não nos deu uma sugestão. O Filho não nos deu uma ordenança, embora as suas ordenanças sejam boas. O Filho não nos deu uma palavra rema, embora a palavra rema seja boa. O Filho não nos deu um empreendimento. O Filho nos deu autoridade. 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 Nós temos autoridade. Olha que coisa linda isso. Não é só uma palavra, é autoridade. É o papel de ser as mãos de Deus na terra. É a prática de ser os olhos e a boca de Deus na terra. O abraço de Deus na terra. Deus abraça pessoas através de nós. Abraça famílias através de nós. Abraça adolescentes através de nós. Eu digo isso porque nós corremos um grande risco de esquecer que somos pastores, somos ungidos, temos autoridade, mas somos vulneráveis. Temos as nossas lutas, temos as pressões internas e externas, e corremos o risco de esquecer, e corremos o risco de querer resolver algumas coisas no braço, corremos o risco de nos fechar, corremos o risco de tomar algum caminho diferente, mas hoje Deus nos lembra, o Filho nos deu autoridade. Voltemos para as nossas igrejas, congregações, famílias, revestidos dessa palavra. O Pai deu ao Filho o rebanho, o Pai deu ao rebanho pastores, e o Pai deu aos pastores autoridade. Deus me deu autoridade. A gente fica pensando, poxa vida, bem que podia chegar alguém aqui na minha igreja e fazer uma palavra. Olha o que Deus nos diz hoje. Deus te deu autoridade. Glória a Deus. Poxa vida, bem que poderia vir aqui e trazer uma visão diferente. Deus te deu autoridade. E eu sei que às vezes nós temos as nossas limitações. E a gente se sente incapaz de fazer algumas coisas. Mas hoje Deus nos diz: eu vos dei autoridade. Não é só um empreendimento ou um movimento pessoal. Não é só expansão de algo. Não. É autoridade sobre espíritos malignos. Olha isso. Curando doenças e enfermidades. Pastoreando rebanhos. Deus tem falado com vocês também. Deus tem falado com vocês. Bendito Rei. Bendito Rei. Primeiramente, tenha ciência disso, de que a maior característica de um pastor é amar ao filho, porque o rebanho está nas mãos do filho. Não cabe a nós
gente acha que depende muito de nós. É o Filho que não dá. A gente precisa amar o Filho. E amando o Filho, amaremos a igreja. Em segundo lugar, o Pai deu ao rebanho pastores, então nossa missão é sublime. Em terceiro lugar, o Pai deu aos pastores autoridade. Como deu a Pedro, aquele homem vulnerável, mas que diante de uma agitação ali em Atos, ele se levanta e começa a pregar. E naquele dia, 3.000 almas se converteram. Na casa de Cornélio ele vai, temeroso, mas vai. Mas o Pai lhe deu autoridade, ele prega, e o Espírito desce sobre aquelas pessoas. E era o Espírito dizendo: eu não estou só entre os judeus, eu também quero ser conhecido entre os gentios. Autoridade. Alguns dizem que Moisés tinha palavras pesadas, talvez dificuldade para falar, mas o Pai lhe deu autoridade. A Paulo, a autoridade; a Apolo, a autoridade; a nós, a autoridade. Que nós possamos fluir nisso, que nós possamos nos desprender e fluir nisso. A autoridade do céu. Eu sinto de Deus dizer isso. Deus te deu uma visão, pastor. Deus te deu algo que tem orgulhado no teu coração. Deus pegou você pela mão e mostrou para você um rebanho, todo vulnerável. Pois eu te digo, Deus não te deixou órfão, Deus não te deixou sem capacidades, Deus não te deixou sem realidades, Ele te deu autoridade. Glória. Aleluia. Senhor, nós oramos nessa manhã, Aleluia. munidos dessa palavra, Deus, entendendo que o rebanho não é nosso, o rebanho é teu, mas nós te amamos, e porque nós te amamos, nós cumpriremos nosso papel, porque o Senhor nos deu as suas ovelhas. Aleluia. Mas aprendemos aqui também essa manhã que o Senhor nos deu autoridade. Ah, Senhor, possamos fazer uso dela em todo tempo. Ah, Senhor, nós oramos aqui, ó Deus, entendendo que estamos entre pastores, homens e mulheres de Deus, mas entendendo também, Senhor, que há algo mais que o Senhor quer liberar sobre nós, há algo mais que o Senhor deseja fazer, há uma porção maior de autoridade para ser desenvolvida e aprofundada. E essa autoridade não é sobre pessoas, como quem escraviza, é sobre o reino das trevas, para que os demônios saiam em retirada, para que os espíritos malignos se retirem no nome e no poder de Jesus Cristo, para que mentes aprisionadas sejam libertas. Aleluia.